Um tema bastante sério, e eu estava lendo um pouquinho conteúdo sobre os dados do ano passado, mais ou menos talvez 96 mil casos, e as informações desse ano é que esse número dobrou. Os 96 por si só, Danilo, já é assustador, os 96 mil? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. É assustador, mas ao mesmo tempo a gente percebe que o sistema socioeducativo ele tem promovido bastante melhorias. Ele tem crescido na questão das internações, do sistema provisório, mas também tem feito medidas em relação ao semiaberto e medidas abertas, que tem vinculado a essa proteção integral do menor. A questão maior é que com a crise financeira ocorreu um incremento, principalmente dos crimes violentos relacionados a assalto e tráfico de drogas, e naturalmente isso refletiu também na garantia penal juvenil. Isso é uma questão que a Secretaria de Segurança Pública já tinha uma previsão, mas em Minas Gerais é um pouquinho diferente, talvez, da questão da maioria do país. Aqui em Minas Gerais a gente tem um crescimento, mas não é um crescimento tão acentuado, até mesmo pelas medidas de prevenção que tem também relacionada aos menores que nunca entraram no sistema e nas medidas que atendem aos menores que estão entrando agora por algum motivo específico. Paula, o Danilo falou um pouquinho sobre já algumas causas, mas nessas incidências todas, quais são as maiores causas no seu trabalho de mobilização que leva o jovem a um delito, né, e posteriormente, obviamente, é abordado por essa mobilização toda? A garantia de direitos, né, que é uma luta de um coletivo que eu faço parte, que é o Fórum das Juventudes, que trabalha pela garantia de direitos, em prol da garantia de direitos das juventudes. Eu acredito que essa falta de garantir os direitos básicos que a juventude, as diversas juventudes da cidade não têm, são violados, que são indícios que levam a cometer esses delitos também. Impulsiona essa falta de estrutura básica dos direitos naturais de todo ser humano, acabam viabilizando isso. Exato, porque e também tem um estigma, né? Assim, se a gente for fazer uma análise de qual que é a maioria desses jovens, a gente tem ali um índice de 10%, né? Até a própria reportagem mostrou, de meninas e 90% de meninos. Né? E aí não é só a análise do ato em si, do momento, mas o que levou as condições, né, daquele jovem, daquele adolescente, de onde que ele vem, saca? Ele teve um acesso aos direitos de educação, ele tem uma qualidade de vida. Eu acho que parte daí esse nosso processo. A gestão, não a gestão pública, mas as políticas públicas, elas precisam estar interligadas e pensando dentro de um mesmo parâmetro. Vamos garantir de todos os lados para que a gente consiga fazer com que ele chegue, né, na sua fase adulta e dê conta de caminhar a partir de uma preparação anterior. Paula, é sempre o conceito de que é melhor a gente prevenir com essas medidas todas do que, por mais que você tenha uma medida, né, socioeducativa, mas a prevenção e você criar esse ambiente todo para que não aconteça é sempre o melhor caminho. Sim, claro. Se a gente dá conta uns dos outros e ao invés de tomar... eu estava até conversando com o doutor, posso chamar de doutor? Pode chamar de Danilo. Com o Danilo, ali fora, que é isso, assim, a gente não tem que ser vingativo com aquilo, né, assim, na ação, a gente tem que pensar em como responsabilizar, e responsabilizar com o cuidado. Eu acho que é isso, assim, o cuidado para com o outro, tanto quem trabalha no serviço, quanto com quem está ali no momento, né, um jovem ou um adolescente. A Paula trouxe o percentual de 90% de rapazes e 10% de moças, de jovens. A causa maior, doutor Danilo, ainda é a droga, o tráfico de drogas? Acho que a causa maior a gente tem que olhar primeiro em macro-sistema. Hoje em dia nós somos incentivados a falar um pouco menos de Deus, a não fortalecer a família, a não seguir as leis. E aí começa todo um micro processo, que seria crise financeira, elevada capacidade de problemas relacionados a dinheiro e por aí vai. Você tem um processo de identidade do jovem, que precisa se identificar, que precisa comer, que precisa sustentar a família muitas vezes. Então hoje o percentual maior é de assalto à mão armada, pelo menos em Minas Gerais.
ele tem vindo em seguida de tráfico de drogas. E a gente percebe o seguinte, um visual do sistema hoje. Menores de 15 a 18 anos, que tem a sua primeira passagem muitas vezes nessa época, com crimes já violentos. Uso de drogas a partir de 12 anos, até menos. Nós tivemos já registro de 6 anos, dependendo da situação. De álcool, maconha, entre outros. Mas uma coisa que chamou muita atenção, que reflete inclusive um resgate que Minas Gerais tem feito. A maioria está há 4 anos fora da escola quando comete o ato infracional. Ou seja, ele perde aquela capacidade de se ver dentro do contexto e acaba indo para aqueles que mais lhe convém, aquela questão toda. Hoje, a gente pode mostrar que com esse número recorde de inscrições do Enem, a assertiva que foi feita ao longo do tempo, de preservar, principalmente dentro das medidas socioeducativas, quando aplicadas, a educação integral, e nós estamos fortalecendo isso, é uma das melhores medidas hoje que a gente tem visto. Até mesmo para o nosso telespectador entender melhor, o que são essas medidas socioeducativas? As medidas socioeducativas, ela tem um histórico bastante já constituído, mas a partir de 2012, pelo SINAS, Sistema Nacional Socioeducativo, elas vêm padronizando ao longo do país. Em que pese, Minas Gerais já é uma referência em vários conceitos dentro desse processo. As medidas constituem como internação, que seria a medida mais grave, assim, mais complexa, a semi-liberdade, que você tem um acompanhamento, mais uma proximidade com o sistema, e as medidas de meio aberto ou também as questões de acompanhamento do egresso, aquele que sai e é feito o acompanhamento nessa medida. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.